Martelo mais do que batido no Flamengo, hein? Vamos comentar sobre isso, assinando o contrato por 2 anos com o Flamengo. Saiu, vem 2, Pedrão. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela bola de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo. Clica aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Toca aí também comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, e hoje é dia de Flamengo. E aí, eu não sei se é felizmente ou se é infelizmente, porque esse time do Flamengo do Campeonato Carioca, com o Thiaguinho, com o Carlinhos, com o Pablo, e aí mistura a garotada da base, que tem bons valores, juntamente com o treinador, que parece que não sabe o que tá fazendo, vira esse catadão aí que tá jogando Carioca. E aí, o Flamengo é o penúltimo colocado do campeonato, enfrenta o Lanterna hoje, jogo diante da equipe do Bangu. Inclusive, o Kleber dos Santos deve promover mudança no time titular do Flamengo para pegar o Bangu hoje, na quarta-feira. Thiaguinho, titular nos 3 primeiros jogos, treinou entre os reservas e deu lugar a João Alves, que ficou posicionado no meio. Lohan ficou aberto numa ponta de ataque, o Alacinha na outra e Carlinhos centralizado. Rapaz, eu só torço para que bata um vento na bola, alguém dê uma bica na bola, pega aí um vento de cauda, alguma coisa, e entre para dentro do gol do Bangu, depois recua todo mundo e segura os 3 pontos, porque só assim, cara, só assim para esse time do Flamengo do Campeonato Carioca ganhar alguma coisa. É uma bagunça o time. É uma loucura o time. E também não é só culpa do Flamengo. É culpa do calendário maluco também, né? Vamos avançando, tem mais coisa pra gente conversar. Aliás, finalmente teremos um jogo no Nordeste, né? Bangu e Flamengo aí foram vendidos cerca de 35 mil ingressos para o jogo no Castelão, em São Luís do Maranhão. A capacidade de público do estádio é de cerca de 41 mil pessoas. O jogo acontece hoje às 7 horas da noite, horário de Brasília, dessa quarta-feira. Agora não preciso ficar falando aquele, né? Tal hora aqui na Flórida, tal hora no Brasil, agora é a mesma hora, nós estamos juntos aqui, né? Não é culpa do torcedor nordestino, tá? Que não está lotando o estádio, é culpa da empresa que tá vendendo os ingressos caro pra cacete. Mas parece que dessa vez aí, não sei se eles arrumaram o valor do ingresso, arrumaram uma venda dupla, alguma coisa aí, que o estádio vai lotar. O torcedor, o Flamengo precisa do seu torcedor, precisa da casa cheia para conseguir essa vitória diante do Bangu, porque se não vencer o Bangu, a situação dos titulares realmente, dos principais jogadores do Flamengo, vai ficar bem complicada no Campeonato Carioca. Vai ter que vencer todos os jogos aí, né, para se classificar para a próxima fase. Vamos ver. Vamos torcer para que seja um bom jogo do Flamengo. A gente ainda vem com pré-jogo aí na parte da tarde. Rapaziada, eu tô com um cansaço, rapaz. Se eu falar para vocês que eu não dormi até agora, né, trabalhando, vendo negócio de mesa de som, vendo equipamento aqui lá da Pedrão RNTV, uma loucura. Só depois desse vídeo aqui que eu vou descansar, tá? Depois desse madrugadão rubro-negro. Principal point da torcida do Flamengo antes dos jogos no Maracanã, o Bar dos Chicos, que fica aos arredores do estádio, infelizmente fechou as portas. Segundo o Jornal Globo, uma briga entre os sócios foi o motivo do fechamento do estabelecimento. O local era considerado o reduto da torcida do Flamengo para os jogos disputados em casa. Pô, vocês foram brigar aí, rapaziada. Pô, Bar dos Chicos tão famoso. Também não sei o que aconteceu aí entre os sócios do Bar dos Chicos, onde ficavam as torcidas do Flamengo organizada, quem não era organizado também, tomando aquela cervejinha, quem não era da cerveja tomando refri, tomando suquinho, apreciando ali o pré-jogo, e agora não vai ter mais, porque infelizmente fechou o bar, não tem mais o bar, tá?
Vamos avançando, tem mais coisa pra gente conversar. De Arrascaeta, uruguaio maravilhoso do Flamengo, camisa 10 do Mengão, treinou normalmente na tarde de ontem, da terça-feira, no CT Ninho do Urubu. O uruguaio foi poupado do jogo da pré-temporada diante da equipe do São Paulo. O meia está sendo preparado minuciosamente para o confronto diante da equipe do Botafogo, jogo válido pela decisão da Supercopa do Brasil, que acontece no próximo dia 2 de fevereiro, diretamente de Belém do Pará. Aliás, eu tive que mudar minha passagem de Belém do Pará. Inicialmente eu estava indo no dia 30, mas no dia 30 foi marcado Flamengo e Sampaio Corrêa no Maracanã. Vai ter esse jogo no estádio do Maracanã entre Flamengo e Sampaio Corrêa no dia 30, né? Bem próximo até da decisão, no dia 2. De repente até a FERJ muda isso aí, não sei como é que vai ficar. Mas eu mudei, vou chegar agora no dia 31 para poder naturalmente fazer a cobertura do jogo do Mengão diante da equipe do Sampaio Corrêa. Programação completa do Flamengo, tá aí, pessoal. No dia 20, do dia 22 do 1 até o dia 26 do 1. Quarta-feira, hoje às 9h15 tem treino no CT Ninho do Urubu e às 5 horas da tarde tem treino no CT Ninho do Urubu, o famoso treinamento em 2 períodos. Na quinta-feira, treino apenas na parte da tarde, às 4 horas da tarde, e na sexta-feira teremos treino às 9h30 da manhã e o Flamengo viaja para Brasília às 3h30 da tarde, voo Galeão Brasília, tá? Para a disputa da partida diante da equipe do Volta Redonda, estreia dos principais jogadores do Flamengo aí no Campeonato Carioca, para tentar reparar o estrago que o time alternativo do Flamengo, esse cata-cata do Flamengo, deixou aí. Eu salvo alguns jogadores aí, tá, pessoal? Não tô falando mal de todos eles, é que juntando isso tudo, por exemplo, o Cleiton com o Pablo tava uma baba. Foi juntar lá com os meninos lá do... Nem foi com o titular que o Cleiton jogou. Foi juntar com os meninos da base que tá nos Estados Unidos, já fez uma boa partida. E assim como o Cleiton, tem outros também, né? No sábado, o Flamengo às 9h30 da manhã treina no CT Jorge Elal, tá? Para os atletas que não viajarem, né, para Brasília. Às 4h30 da tarde tem Flamengo e Volta Redonda na Arena BRB, no estádio Mané Garrincha. E às 9h30 do mesmo dia, Flamengo viaja de Brasília para o Galeão. Domingo às 10 horas da manhã tem treino normal no CT Ninho do Urubu. Essa é a programação do Flamengo até o dia 26, domingo, pessoal. Vamos avançando, tem mais coisa pra gente conversar. Igor Jesus, ex-volante do Flamengo, foi anunciado pelo Los Angeles FC dos Estados Unidos. O Flamengo deve ficar com cerca de 12 milhões e 500 mil reais da transferência do atleta, pois o clube tem 50% dos direitos econômicos do jogador. Então, finalmente, enfim, essa prata, La Plata, pingando nos cofres do Flamengo. Vamos lá, pessoal. Mesmo caso seja verdade a proposta e o possível interesse do Atlético Mineiro pela contratação de Bruno Henrique, mesmo assim o Flamengo não irá liberar o atleta. Bruno Henrique faz parte do grupo importante de jogadores, qual José Boto diz que não serão vendidos. Então, quis dizer que o Fabrício Bruno não era importante? Pode ser que sim, acredito que não. Sabe por quê? O Fabrício Bruno, ele sabe que ele faz muita força para sair e o Cruzeiro faz uma boa proposta ao Flamengo, pagando à vista os 7 milhões de euros. O Bruno Henrique não quer sair. O Bruno Henrique, ele quer permanecer no Flamengo. Ele tem um belo de um contrato com o Flamengo, um dos maiores, se não for o maior salário que tem hoje no elenco do Flamengo. Renovou recentemente com o Flamengo no ano de 2023 por 3 anos. Né? Vamos avançando. Vamos lá, pessoal. Na justiça, Inter se movimenta para denunciar dirigente do Flamengo por assédio a Vitão. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, mantém contato direto com o empresário e também com o próprio Vitão. Tal atitude estaria incomodando o dirigente do Internacional, segundo Carlos Lacerda e também o Wagner Martins. Vai caçar uma calçada pra varrer, rapaz. Vocês estão de brincadeira? O relacionamento do Zé Boto com o Vitão já vem de muito tempo. É o Zé Boto que pega o Vitão do Palmeiras e leva pro Shakhtar Donetsk.
tem a ver isso aí? Negócio de assédio. Quando vocês foram lá buscar a contratação do Borré, atacante, que estava lá no Bayer Leverkusen, isso aí não foi assédio, né? Sendo que vocês pediram pro Borré fazer uma forcinha para ser liberado lá, do Eintracht Frankfurt. Não é Bayer Leverkusen, não. Eintracht Frankfurt, também time alemão. Engraçado, comigo não é, agora contra mim é. Né? O jogador quer vir. O Vitão quer ser jogador do Flamengo. O que vocês vão fazer em relação a isso? E aí, o Vene Casagrande traz. Vitão, zagueiro do Internacional, aceitou a proposta do Flamengo, já deu ok. Os jogadores e seu empresário entendem que a transferência para o clube rubro-negro significaria um salto e tentarão agora a liberação junto ao clube gaúcho, que está devendo a praça inteira. Deve o Flamengo pelo Thiago Maia. Não pagou 2 parcelas, o Flamengo ainda deu uma moral, não teve as chuvas, aquela situação toda. Mesmo assim não pagou, ainda contrata jogador. Como é que pode um negócio desse? É o que eu não consigo entender. E aí, tá aqui, ó, segundo o Lucas Dias, que trabalha lá no Internacional, cobre diariamente o Internacional, tá ligado pelas notícias do Internacional, Vitão e seu staff estão forçando uma transferência para o Flamengo. O empresário do zagueiro é Juliano Bertolucci, que tem uma ótima relação com o clube carioca há anos, segundo Lucas Dias. Os agentes de Vitão têm vazando para a imprensa que o atleta vê com bons olhos uma ida ao Flamengo pensando em valores, seleção brasileira e até uma venda para um time gigante da Europa futuramente. O Flamengo oferece um salário de 5 anos com um salário... um contrato de 5 anos com um salário batendo na casa de R$1 milhão por mês. O staff do jogador afirma também que vai se reunir com a diretoria do Inter de Porto Alegre para tentar avançar na venda. O Inter, por sua vez, não quer negociar o Vitão com o Flamengo por alguns motivos, como repercussão negativa da torcida. A torcida do Internacional já está revoltada, já está xingando lá os dirigentes do Internacional, se concluir essa negociação do Vitão, e também reforçar um rival brasileiro. O Internacional está na Libertadores, o Flamengo também está na Copa Libertadores da América, e pode ser um dos rivais do Internacional. Além disso, a ideia do Internacional é pagar 10 milhões de euros, 62 milhões de reais, é pegar, né, em dinheiro. O Flamengo oferece 6 milhões de euros em dinheiro, mais o perdão dos 4 milhões de euros pela dívida pelo Thiago Maia. A diretoria do Clube Gaúcho entende que a proposta rubro-negra não é boa. Pô, vocês não pagaram o Flamengo, isso é bom? Aí o Flamengo pega, dá uma moral para vocês, aí vocês insistem em não pagar e dá outra moral, ó, nós vamos dar 6 e o Thiago Maia deixa pra lá. Não se fala mais nisso. Vamos rasgar aqui, vamos pegar, vamos rasgar aqui. Isso aqui não rasga. Deixa quieto. E os caras acham que tá ruim. Como é que pode isso? E aí, é até uma declaração que eu já venho repercutindo aqui no canal, e que agora eu peguei ela completinha, para dizer que eu não tô inventando. No dia 13 de novembro de 2024, o Vitão deu a seguinte declaração em relação à seleção brasileira. Nós que jogamos aqui no Sul temos que fazer o dobro para termos reconhecimento. O Alan Patrick, por exemplo, se estivesse no eixo, vocês sabem que ele estaria na seleção. Eu venho falando isso para vocês, né? E é lógico, o cara quer vir pro Flamengo, o cara quer jogar pela seleção brasileira. E aí, meus amigos, muito provavelmente essa vinda do Vitão, tudo bem que são jogadores de posições extremamente diferentes, mas estaria linkada com uma possível venda do Lohan por 10 milhões de euros para a equipe do CSKA Moscou. Apesar dele ter uma multa de 100 milhões de euros, venderia por 10% do valor da multa. Muitos torcedores acham correto, outros acham incorreto. Acham que o Felipe Luiz não está dando as devidas oportunidades para o Lohan. A informação é que nos treinamentos ele não entrega 100%, por isso até não viajou para os Estados Unidos e ficou para reforçar a equipe
do Campeonato Carioca, que tá um desastre. E aí eu não vou botar a culpa também no garoto, só no Lohan. Tudo bem que é fominha, mas é bom jogador, tem talento. Agora, no meio de um cata-cata, Pablo, Carlinhos, Thiaguinho, aí fica difícil, né, gente? Aí não tem Lohan, não tem Messi, não tem ninguém que salve. Né? A venda do Lohan estaria condicionada a trazer o Vitão e o Jorginho. Tá? Vamos conferindo aí, porque tem mais notícias aqui. Danilo decide voltar ao Brasil e avança em conversas para defender o Flamengo pelos próximos 2 anos. Libertadores, Super Mundial e estrutura fizeram a diferença em concorrência com a equipe do Santos. Matéria escrita pelo Caemota, Letícia Marques e Thiago Lima do portal GE. A negociação entre Flamengo e Danilo caminha para um final feliz. As conversas intensas dos últimos dias surtiram efeito e o capitão da seleção decidiu não ficar na Itália. Com o retorno ao Brasil definido, a prioridade é do rubro-negro para um contrato de 2 anos, tá? Com uma proposta do Santos em mãos, o jogador da Juventus viu o Flamengo usar artifícios que não o financeiro para tomar a dianteira na disputa. A possibilidade de jogar a Libertadores, coisa que o Santos não vai disputar, porque estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Super Mundial, porque o Flamengo venceu a Libertadores de 2022, e a estrutura que o clube oferece fizeram toda a diferença. Tanto que as partes, só a partir de agora, vão falar de forma mais objetiva a questão salarial. Felipe Luiz também teve papel importante e falou diretamente com o ex-companheiro de seleção brasileira do quanto será importante no projeto do Flamengo, não somente em campo, mas também como liderança. Vai lembrar que o Danilo é o capitão da equipe da Juventus e da seleção brasileira, se não me falha a memória. Nascido em Bicas, Minas Gerais, alô Minas Gerais, um beijo pra galera. Danilo tem relação parecida com a do atual treinador com o clube e já se revelou por mais de uma oportunidade torcedor do Flamengo desde a infância. No final de 2024, Danilo estava convencido de que não era o momento para retornar ao país natal e tinha a Nápoles como preferência. A estratégia do Flamengo de convencê-lo da importância para o projeto do clube fez a diferença para mudar a ideia e a identificação com a Juve e fez repensar a sua ida para o rival. Então, teve isso também. Com os valores desejados por Danilo em mente, mas também com o posicionamento de que a parte financeira não será determinante para o acerto, o clube carioca formalizará uma proposta. O Santos ainda não está descartado, mas o Flamengo é o destino favorito. Danilo está fora dos planos da Juventus e sequer tem sido relacionado pelo técnico Thiago Motta, ítalo-brasileiro, para as partidas. O acerto com o Flamengo está atrelado a uma liberação sem custos, pessoal. Então tá aí, Danilo. A gente já vem comentando durante a semana, agora temos informações aí maiores sobre tempo de contrato. Deve assinar com o Flamengo em breve por 2 anos. Ele tem 33 anos de idade, foi revelado pela equipe do América Mineiro, logicamente de Minas Gerais em 2009, foi campeão da Libertadores com o Santos em 2011 e está na Europa desde 2012. Defendeu o Porto, Real Madrid, onde ganhou 2 UEFA Champions League, Manchester City, onde jogou no time de Pep Guardiola, e está desde 2019 na Juventus. Capitão da seleção na era Dorival, ele soma 65 jogos com a camisa verde e amarela, minha galera. Vamos avançando. Negociação entre Flamengo e Jorginho segue, mas o valor é o principal entrave. Segundo o GE, as partes tentam chegar a um denominador comum. A pedida do volante foi considerada fora de cogitação pelo Flamengo, que já passou para o staff do Jorginho, que topa oferecer e espera convencer o jogador de 33 anos. O Flamengo enfrenta a concorrência do próprio Arsenal, que quer renovar com o volante por mais 1 ano. Inicialmente não queria. O contrato atual termina em junho desse ano. Além de buscar um acordo com o Jorginho, o Flamengo espera que o jogador seja liberado pelo Arsenal. A diretoria rubro-negra só fechará a contratação se for sem custos, 0,800. Uma possibilidade é esperar até junho, mas a ideia é tê-lo pra já. Tá? O Jorginho, você que tá aí, se inscreva no canal, se não se inscreveu na notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.